Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Hoje um episódio mais do que especial. E como vocês já perceberam, o nosso QG, o nosso estúdio está um pouquinho diferente, porque a gente está a convite do Márcio na casa dele em Campos do Jordão para poder gravar essa entrevista, que é uma entrevista, Márcio, que eu confesso que por muito tempo eu já planejei e que estava segurando ali de fazer o convite, de perguntar se você topava participar, até com um pouco de receio, porque é tanto conteúdo que eu sei que você tem aí guardado com você, quando fala sobre fotografia e sobre arte. Mas a gente já esteve juntos. Já estivemos juntos algumas vezes, mas que por isso mesmo tá na hora o medo, de conversar de novo, né? o medo de falar assim, cara, é tanto conteúdo, tanta informação, tanto conhecimento, que será que eu vou dar conta de fazer as perguntas para o Márcio e a gente poder falar sobre fotografia? Imagina. É ou não é? Não sei. Vamos lá, então. Márcio, obrigado mais uma vez pelo... Obrigado por vocês estarem aqui, né? Estamos alegrando a nossa tarde. Eu e a Laika, ela está lá, mas ela está fora do quadro. Depois eu pego ela para fazer uma declaração. Eu acho que é uma oportunidade única da gente poder falar com pessoas que vivem a fotografia, né, de um modo pleno, né? Porque a gente fala hoje de fotografia muito como negócio, como oportunidade de mercado de trabalho, e talvez tenham poucos profissionais hoje que realmente vivem a fotografia como arte e que, de uma certa forma, puderam viver ela como sustento na vida, né? Como realmente um trabalho que pudesse exprimir não só a questão comercial, quando a gente fala de fotografia de publicidade, mas também a questão da expressão, né? De poder trazer aquilo como enxerga o mundo para uma imagem. Então, estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre isso e sobre a sua história. Mas eu sei que muitos seguidores, quando ouvem o nome Márcio Scavone, apesar de conhecer e saber que ele é uma referência no mundo da fotografia aqui no Brasil, não conhece muito da história, não sabe como é que a fotografia encontrou o Márcio, como o Márcio encontrou a fotografia. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa relação, quando é que vocês se encontraram e como você decidiu seguir essa carreira. Tá no copo de luz, né? Tá tudo no livro. Nesse livro aqui, né? A fotografia chegou muito cedo na minha vida, você sabe disso. O meu pai foi fotógrafo modernista, Fotocine Clube Bandeirantes, né? Quando eu tinha, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, ele estava no auge do Fotocine Clube nos anos 50. E eu ajudava a misturar química, já ia para ampliador, já uma coisa assim, meio... E eu admirava ele muito, foi escritor, foi fotógrafo, como eu te disse. E foi jurista também, tinham dois lados assim completamente... Acho até gozado que a máquina de escrever dele, eu falava que era que nem uma bicicleta de espião, sabe? De dia entregava o pão, né? E de noite mensagens secretas, sabe? Para as belas loiras nos cantos, assim, né? da resistência, né? Eu comecei profissionalmente mesmo quando fui assistente do Marcel Giró. Eu tinha 16 anos e fiquei coisa de um ano com ele e foi um banho. Foi uma coisa espetacular, porque o Giró, além de ser um fotógrafo também modernista, né? Uma obra incrível, fantástica. Ele foi um dos maiores fotógrafos de publicidade do Brasil da época, nos anos 60, né? Um dos auges, né, do começo, do glamour da fotografia de publicidade. Sabe, não tem problema de falar que eu já sabia quase tudo ali, né? Porque eu respirava fotografia, grande formato e Hasselblad. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui para a Inglaterra, fui estudar inglês, né? Falei para meu pai, passar um ano antes de fazer faculdade, aquela coisa e tal. O Brasil estava numa situação de ditadura terrível, né? E eu tive essa oportunidade. Eu saí do Brasil e eu voltei com uma inglesinha. Eu voltei casado. E aí eu tinha que trabalhar, claro, e fazer faculdade ainda. Aí eu comecei a fazer faculdade em São Paulo, de comunicações, e eu já trabalhava no Alcântara Machado Comunicações, que chamava na época, na Avenida Paulista. E como eu tinha tido aquela herança do Giró, eu já sabia muito, né? Então o cara que tomava conta do laboratório lá, que é um pequeno estúdio, né, o Alcântara Machado, que tinha conta da Volkswagen, já tudo, estava indo embora e falou assim, olha, se você pegar direitinho aqui e tal, eu estou saindo, você fica chefe do departamento. Era um cara só. Chefe embaixo de você da escada, mesmo. embaixo da escada. Porém, era uma coisa assim, era um andar com criação mais brilhante da época, assim. Eram duplas de criação, né? Diretor de arte, e mais do que hoje, eram duplas mesmo, nas baias, que nem o Mad Men, se você assistiu aquela série, né? Mas igualzinho. E aí eles foram ganhando confiança e eu comecei a fazer já campanhas, né? Naquela época. Volta o filme um pouco, nasce meu primeiro filho,
eu corria no trânsito para trabalhar, corria de noite para a faculdade, isso, aquilo, não sei o que, pá. E a faculdade também eu batia no teto, porque eu já era fotógrafo, já falava inglês fluentemente, muita coisa. Eu lembro que eu voltei uma noite para casa, minha mulher chamada Mary, um olhou para a cara do outro, eu acho que tinha sido o golpe no Chile, do Allende, tinha sido assassinado, alguma coisa assim. Tipo, sabe, chega, né? Vamos sair daqui um pouco, né? E a gente voltou para a Inglaterra, e aí eu entrei na faculdade de fotografia lá com meu portfólio do Brasil. Os caras perguntavam assim, pô, esse cara, esse rapaz do Brasil aqui tem a conta da Volkswagen, ele quer voltar para a escola. Mas na verdade eu queria fazer uma imersão na cultura fotográfica da Inglaterra, né? E é claro que também tinha... O Brasil, naquela época, tinha muito pouco acesso a equipamento de ponta, mil coisas e tal. Estamos falando do começo dos anos 70, né? 74, 75. E, então, foi uma chance única. Eu fiz a faculdade lá em West de Londres. Voltamos para o Brasil. Eu tinha uma Hasselblad com 2 lentes e uma Sinar já, uma P, com 2 lentes. Foi o começo do meu estúdio. Eu cheguei e comecei um estúdio em 77, 78, e aquilo, acho que eu fiquei até quase a pandemia com o estúdio em São Paulo de publicidade, que foi onde eu fiz a minha carreira de fotógrafo de publicidade. Agora, eu sempre digo que quando eu fiz uns 40 e poucos, né, eu fiquei mais inteligente, ainda é que não demorou tanto. E eu comecei a prestar atenção no meu trabalho pessoal. Uma série de contingências. Por exemplo, em 1990 teve o golpe do Collor, né? Que todo mundo sabe aquela história de terror. Perdeu dinheiro, gente se matou aí, né? E eu falei, bom, é muito característica da minha personalidade tentar fazer um revés, pegar o impulso de uma coisa ruim e virar uma coisa boa, né? E eu voltei de novo para a Inglaterra, nos anos 90, sozinho, passei a chave no estúdio, porque no fundo eu queria saber o que teria acontecido se eu não tivesse voltado para o Brasil depois da faculdade e tivesse feito minha carreira na Inglaterra, que seria fácil, com uma mulher inglesa, né? Então eu voltei em 90, levei 2 portfólios, um de coisa e um de gente, porque eu era assim, eu não queria que me botassem na prateleira, fazer o Márcio, eu queria fazer tudo. Também a minha personalidade. Não só fotógrafo de publicidade, né? Não, dentro da publicidade, digamos. Ainda fazia editorial também, né? Mas mesmo dentro da publicidade, eu não queria que me rotulassem só para still life ou só para retrato, que ainda não sabia o caso de amor que eu ia ter com retrato, porque foi uma coisa mais de maturidade. A partir dos anos 90 eu te conto como é que foi essa história. Mas eu cheguei lá na Inglaterra com 2 portfólios, um de coisa e um de gente. Logo percebi que se eu não tivesse um agente, agent, né, não ia acontecer nada. Eu ficava baseado no estúdio de um grande amigo meu inglês lá, tal. Eu só sei que um dia eu estava de manhã no estúdio do Julian e eu precisava de trabalho, o dinheiro estava indo embora, não sei o que, pá, né. Eu falei, pô, eu sabia da força do portfólio de publicidade, né. Tinha um guia de agentes, né, eu resolvi ligar para um, era 10h30, 11h da manhã, e esse meu amigo inglês gostava de whisky, tinha um kit de misturar puro malte. Sabe, você fazia o seu próprio whisky e tal. Ele falava, vai lá, Schiavone, liga para o Julian Cotton. Era um agente das estrelas em Londres, sem exagero, né? Agenciava assim, tipo David Bailey, né? Aí eu peguei o telefone, né? Tomei um whisky, claro. Para criar coragem. Amaciar a voz, né? Liguei para o cara e falei assim, oh, hello, my name is Márcio Schiavone. I'm a top photographer from Brazil. I think you should see my work. Eu tinha comprado uma moto. Peguei, botei o portfólio da moto, fui para o estúdio dele. Ele falou, come along. Aí eu cheguei no escritório dele, ele estava de costas, no telefone, assim. Olha como é antigo isso. Ele falou assim, yes, and may I have your fax number? Falando com Frankfurt, né? E eu sentei do lado dele, o portfólio umas pranchas, assim e tal, né? Ele pegou uma prancha, olhou, e de costas, bem mal cumprimentou, assim, né? Pegou 2, pegou a terceira, não sei o quê. Era muito forte, os clientes grandes, um portfólio de publicidade super forte. Aí ele levantou, apertou minha mão, não sei o quê, tal, começamos a conversar, ele percebeu que tinha alguma coisa ali, né? Às tantas ele falou assim, você tem 3 coisas a seu favor, 2 coisas a seu favor e uma contra, né?
Eu falei, lá vem, né? Qual você quer a primeira? Lá vem, né? Bom, aí ele elogiou minha personalidade, né, outgoing, assim, porque eu sou, né, de entrar, de estar lá com ele, de, sei lá, de ser comunicativo, porque eu sou realmente acredito em comunicação, né? A outra elogiou o portfólio, falou, this is top work anywhere in the world. Aí foi bom, e aí? Ele falou assim, too many bloody photographers in London. Muito fotógrafo demais aqui. Ser concorrência, né? Claro. Bom, a gente não pode... A gente já sabia. Não mudou muito não mudou em nada, daquela época para cá. Só que era concorrência daqueles caras de alto nível. Paris, Nova York e Londres são cidades que tinham a maior concentração de fotógrafos, de editorial e publicidade e tal. Né? E aí ele me indicou a Shelley, que foi eventualmente a minha agente lá, e eu comecei a trabalhar lá. Deu tudo certo, né? Eu voltei para o Brasil com mais dinheiro que eu fui. Isso mexeu comigo no sentido de que a Shelley, essa agente, ela pegou minhas duas pastas e falou assim, aqui você fotografa gente. Here, you shoot people. Ela me levou e falou, this is Márcio. He shoots people. E aí, quando eu voltei para o Brasil, todo fotógrafo tem uma virada, assim, né? Uma chance, né? Um break, né? Que o inglês chama assim. Para mim foi uma revista Vogue que eles me deram, alguém distraído lá. Largaram, esqueceram. Inteirinha para eu fotografar com as maiores personalidades do Brasil. Simplesmente com o layout da Tomiotaki, imagina. Nome na capa, tudo. E aí, depois daquilo lá, que foi 92, 93, mudou e eu, assim, muito satisfeito de ser rotulado como um fotógrafo de retratos. Porque eu acho que é o segmento mais nobre da fotografia, que é fotografar o ser humano. Né? Como eu acho também que é um trabalho de maturidade. É difícil um retratista jovem chegar lá logo. Primeiro porque tem uma ausência de ego. Você, quando está babando, quer fazer nome, você está muito preocupado com você e pouco com aquele lá. Né? Quem vai ser retratado. Você quer fazer fogos de artifício, né? Em vez de ser generoso e ouvir, né, a música aí que está tocando. Né? Quando a gente escuta um pouquinho da sua história, a gente percebe que em nenhum momento existe aquela dúvida sobre o ser fotógrafo, né? Nunca. Vem uma paixão do seu pai, que é transmitida para você. Quando que você identificou, assim, que você falava, cara... A gente tinha um orgulho absurdo de ser fotógrafo profissional. A gente falei no passado, porque acho que é assim, né? Quando meus filhos eram pequenos, ia na escola, falava assim, meu pai é fotógrafo. E hoje se fala assim, ó, o meu pai é fotógrafo, o menino vai falar, o meu também. Porque todo mundo... Ou se não fala, mas ele faz alguma outra coisa além de fotografar, né? Pois é, que a fotografia é aquela história, né? É uma linguagem que todo mundo acha que fala. Mas não é bem assim, né? Mas em que momento você assim, certeza que em nenhum momento teve uma dúvida, ou se quando você teve esses 16 anos que teve a primeira experiência, falou, cara, é isso aqui que eu vou seguir. Como é que você se preparou para isso? É boa essa pergunta, né? Eu acho que você perguntou e respondeu. Foi muito natural, é muito estranho mesmo, né? Acho que foi eu ter que ganhar dinheiro jovem já, por causa de família, né? Ter filho com 20 anos. Então eu tinha que trabalhar. Então foi minha vida foi um pouco ao contrário, né? Agora eu estou mais vivendo o que eu podia ter vivido dos 20 aos 30, in a way, de certa maneira. Lá era mais uma necessidade, e aí você encontrou o caminho. E quando normalmente as pessoas começam mais por um hobby, por uma paixão, e depois transformam isso num trabalho. Exatamente. A palavra amador, acho que para minha geração, não do meu pai, acho que era legal, fotógrafo amador. Amador. A minha geração, eu acho que desprezava um pouco. Profissional. É diferente. É esse trabalho de amador. Né? Mas eu acho que isso não tinha, essa expressão nos anos 50, era legal. Né? Eles eram os grandes fotógrafos de fotoclube e tal. De amar a arte, eu acho isso super bonito. Mas a conotação, o fotógrafo profissional é aquele que não é permitido errar. Né? Ele é um pistoleiro, né? Onde é que é? Tem que acertar no primeiro tiro. Eu lembro que eu descobri um livro lá na Inglaterra que chamava... Era um fotógrafo que tinha escrito assim, e ele... de publicidade, eram meio memórias assim. Eu não lembro o título do livro, mas o moral da história era o seguinte, que o fotógrafo profissional,
é que nem um caçador, né? Ele vai ter que voltar com a caça, não tem jeito, que senão morrem de fome ali na caverna, né? Isso aí sempre, eu gosto desse desafio, sabe? De resolver um problema visual, essa coisa, a gente achava que era isso, né? Tinha esse relacionamento com o layout, né? Quanto menos layout, mais briefing só, ou um RAF, mais a gente gostava. Olha, a ideia é essa, né? Mas às vezes era um layout que você tinha que reproduzir aquilo. Aquela pasta eu estava mostrando para alguém, aquela mala de metal, se quiser a gente pode até ver isso depois. Tem um portfólio ali dentro dos anos 90, assim, 2000, sei lá. É difícil para a geração bem jovem, né, dos 20, sei lá, 20, 25, entenderem o que era um fotógrafo querer mostrar seu trabalho antes da internet. Bem antes da internet. Bem antes. Né? Que você, pô, parece até coisa de louco, né? O cara tinha que ver um original, né? Você teve que ir até Londres você tinha uma pasta. pro... Exatamente, você tinha que ter uma pasta, chamava pasta, né? Você tinha que mostrar sua pasta. E se você queria fazer uma chegada nas agências, nas 20, 30, 40 agências em São Paulo que você queria trabalhar, você tinha que ter várias pastas, a número 1, a número 2, a número 3 e tal, para poder, né? Provavelmente uma mulher bonita. Tem que deixar lá, né? Nem podia usar repetido em outros lugares, né? Tinha que deixar às vezes para análise. Às vezes só tinha um, né? Porque eram originais, né? Nesse portfólio aqui já tem coisa digital, acho que reprodução e tal. Mas quando você tinha só o original, você batia 2 cromos para ter um na pasta. Você não ia embora, você nunca mais via. Tem muita coisa, né, dessa história. Mas eu acho que o que eu queria mesmo, o que eu sempre quis na minha vida, era que não tivesse diferença entre domingo e segunda-feira. É simples, mas é muito forte isso, sabe? De não ter que falar, pô, nossa, amanhã é segunda-feira, vou ter que trabalhar. Eu vi as pessoas falando isso, eu falo, nossa. Que triste deve ser, né? Para mim não faz diferença nenhuma, porque a gente trabalhava fim de semana e depois... Mas acho que demorou para eu, por exemplo, ir para o cinema de tarde num dia de semana. Sempre ficava uma culpa de imigrante italiano, acho. É verdade. Devia estar trabalhando e tô Devia estar trabalhando. Depois que eu falei, nossa, como era idiota. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade, né? Porque a gente sempre ouve, posso até dizer que é da minha geração de fotógrafos, que quando a gente fala de fotografia de filme, fotografia digital, sempre aquela comparação, não, mas os fotógrafos de antigamente, que eram fotógrafos que tinham lá 36, 12 poses, né? Você está acompanhando muitas mudanças na fotografia. Você tem esse mesmo sentimento ou discussão do tipo, não, fotógrafo da minha época que era fotógrafo porque tinha só 12 poses e tinha que resolver? Ou você acha que isso é mais um discurso para tentar valorizar a fotografia? Não, eu acho que quando eu dou workshop de retrato ou de fotografia, a primeira coisa que eu percebo é que quem passou, agora tem cada vez menos, né, pelo analógico, né, tem um comportamento diferente para fotografar mesmo, né? Tem um respeito pelo processo, pelo equipamento, pelo tamanho do cartão, né? Porque, segundo o Helmut Newton, que eu admiro muito, para fazer um retrato, 4 rolos de 120. Então são 48, são 12, 24, 48. 48 poses, que é bastante. Mas vai ver quantos. Que hoje para a gente é um clique. Um clique e 48 fotos. Entendeu? Então, por exemplo, eu nunca... No retrato do Pelé, que está ali atrás de você, acho que 4 rolos de filme, se você não fizer em 48, você não faz. Não esquece, né? Eu mantenho isso, mesmo no digital, com certeza absoluta, né? O retrato em estúdio, vamos supor, né? Você está lá no estúdio e a pessoa vai sentar, a luz está feita, não sei o quê, pá. Você tem uma fração de segundo para pegar a primeira pose dele, que ele não está percebendo o que está acontecendo. E é muito bom, geralmente, o primeiro ou o segundo, né? Clique. Eu lembro uma vez que eu fui fotografar o Nirlando Beirão, jornalista. Eu já fotografei ele várias vezes, ele era meu amigo. Era para o livro do Corinthians. Ele chegou com a camisa do Corinthians e eu falei, Nirlando, eu vou fazer um clique. Estava o Washington Oliveto no estúdio também. Eu vou fazer um clique. Né? Eles riram, não sei o que e tal. Aí ele sentou, aí eu roubei, eu fiz 2. Né? Porque no segundo ele riu, né? E foi essa que está no livro e tal, né? Então, eu acho que, às vezes eu acho que a fotografia é a arte de não apertar o botão. Né? Às vezes eu estou fotografando no estúdio, nesse trabalho das árvores, né? Esse da Floresta de Retratos, né? Esse livro aqui,
que eu fotografei aqui em Campos, no estúdio, né? Então as pessoas primeiro posavam elas, né, sem a árvore, né? Depois que eu fiz, é claro, a montagem, né? E eu estava com assistentes aí, me ajudando e tal, e eu fazia coisas que às vezes eu já fiz no estúdio, de chegar perto da pessoa para dar uma pequena direção, assim, e às vezes eu estava com o disparador, ou às vezes eu estava com o assistente lá, com a mão no botão já. Aí eu falava assim, dirigia e mandava... Sabe, a máquina, a câmara, não é tão importante quanto... Né? Parece que é chover no molhado, mas as pessoas não param para pensar nisso, né? Às vezes chegava alguém para aprender a fotografar, um estúdio, um assistente e tal, e já estava louco para colocar o tripé e a câmera para fazer uma foto de produto ou o que for, né? É a última coisa que você põe, né? Primeiro é a luz, primeiro é o produto, primeiro é maquiagem, primeiro é conversar com a pessoa, primeiro é... Né, o retrato começa no almoço um dia antes, né, às vezes, né, com a pessoa, né? Você já está... Né, quando ela chega, na conversa e tal. Então, às vezes, a pessoa, o cliente, o fotógrafo, o assistente estava lá na câmera, eu estava aqui e eu falava... Tem que ter sincronia para bater quem cai na hora do E aí você perguntou de quem que era o retrato, né? Usado, né? Usando um pouquinho desse contexto que você falou, né, de que a fotografia tem muita coisa envolvida. Tem um trecho no seu livro, inclusive, eu até tinha feito algumas anotações, que remete muito a isso, é onde você fala que muitas vezes a fotografia é sobre o que não está na imagem, né? Ou o que a gente não vai pôr você nela. Você precisa me mostrar esse trecho, é bom isso? Tá anotado, tá marcadinho aqui, depois eu mostro, mas fala muito no capítulo sobre... retrato, não? Eu acredito que sim, eu não anotei o capítulo certinho, eu fui só grifando algumas coisas que me interessavam para entrar no contexto quando a gente fala isso. Que fala muito disso, assim, de tipo, a gente... pensar, raciocinar antes de apertar o botão, e que a imagem não necessariamente é sobre aquilo que está nela, porque muitas vezes tem muita coisa nela que atrapalha a mensagem que a gente vai transmitir, sim, né? Sim. É sobre até o que você precisa tirar ou deixar de fora para que ela consiga representar aquilo que você está querendo mostrar da pessoa retratada ou do cenário, do momento. Com certeza. Meus últimos livros, Fuga, né? Que são fotos de 8 metrópoles no mundo e tal, eu pus bastante coisa. Eu fico pensando nisso, ele tem bastante informação, mas eu senti falta disso, eu precisei disso também. Esse livro, o Fuga, é sobre tentar, e aí contra o que a fotografia, por exemplo, né, eu vou pegar uma foto grande aqui no começo, né? Esse aqui, por exemplo, né? Essa foto de Tóquio, esse retrato. Esse retrato, ele é 3 vezes, né? E eu botei uma fotógrafa aqui de propósito também. O Akira Kurosawa tem um filme chamado Rashomon. Depois eu descobri que existe um negócio chamado efeito Rashomon. O que é? É a impossibilidade da gente contar uma história sobre o ponto de vista de uma pessoa só, que não vai ser a verdade. É a velha história. O filme, não sei se vocês assistiram esse filme, é uma mulher que está atravessando uma mata, uma floresta, e ela é estuprada, aí tem a versão dela, do estuprador, do marido e da polícia, digamos. E eu refleti sobre isso. A fotografia sempre foi onde você vai cravar o tripé, né? O ponto de vista. É o seu ponto de vista. E nesse livro inteiro eu estou pondo isso em dúvida. Se você não precisa, para contar uma história, fazer mais, entendeu? Pegar também o que a pessoa está pensando, pegar referências, pegar memórias, né, do casamento desse senhor aqui, né? E eu acho que essa fase que eu estou aqui de camadas, né? Fuga, né? Fuga até pelo sentido musical, né? Que em música é quando você combina 2, 3 melodias para formar uma outra que, espera-se, seja mais forte que as que a formaram. E eu levei isso para a Floresta de Retratos, tá? Para esse projeto em Campos do Jordão. Mesma coisa, né? A pessoa é a pessoa mais a natureza, né? Eu não sei se veio da minha cabeça, porque teve uma vez que eu postei uma frase que era muito assim, a fotografia ela sempre tem 3 lados, né? A de quem fotografa, a de quem é fotografado e a de quem vai observar a imagem. Olha aí, perfeito. Né? Perfeito. Porque são sempre... Sem dúvida. Cada pessoa vai ter uma interpretação sobre aquele material. Se não tiver alguém para olhar, ela não existe. E aí eu vou te fazer uma pergunta filosófica agora, se me permite. A gente fotografa para a gente
ou fotografa para quem vai ver a nossa imagem? Porque tem uma frase sua, inclusive, que é todo retrato É um autorretrato. é um autorretrato, que fala muito que é aquilo que a gente está colocando para construir aquela imagem. É de Mas tanto que no você final- põe de si no retrato. né? Exato. É. E aí, mas como é que, assim, nesse ponto de vista onde cada um vai ter uma interpretação, Uhum. afinal de contas, É. todo retrato é um autorretrato, mas para quem é o retrato? Não, eu acho que aí vem a postura do profissional, né? Se é um retrato feito profissionalmente, ou um ato de amor. Aliás, todo retrato eu acho que é, de certa forma, um ato de amor, né? De generosidade, só para poder ilustrar o que você me perguntou, né? Então, existem retratos úteis e retratos inúteis, digamos. Então, num certo ponto da minha vida, cansado de fazer tanta fotografia útil e ganhar dinheiro com isso, eu comecei a me concentrar nas fotografias inúteis, que é o primeiro livro, Entre a Sombra e a Luz. Esse livro aqui. Né? É o episódio mais ilustrativo que nós temos no podcast, que sempre tem o que mostrar para a galera. Esse livro são fotografias criativas, né? Inúteis, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Então, eu estava nessa essa pergunta que você fez. Então, se o retrato é o retrato encomendado, qual é a revista? Qual é a finalidade? Aí entra o profissional, né? Você vai ter que mostrar ele inteligente ou ele forte? Você vai ter que mostrar ela triste ou alegre? Você vai ter que mostrar o corpo ou o cérebro? Né? Aí começa a história, né? Qual é a referência? Aí, por exemplo, o Pelé, ele estava fazendo um retrato no estúdio para a Carta Capital, que não era esse retrato. Mas eu aproveitei, como eu sempre fazia, ainda mais um personagem desse, e fiz o retrato como eu enxergava ele, né? Uma efígie, assim, uma coisa de moeda romana, assim, o vencedor, né? O vencedor, sei lá. Se o retrato é para agradar o retratado, você está com um problema já. Né? Porque você já perdeu a rédea. Né? Eu acho que o verdadeiro retrato é a sua visão, a visão do fotógrafo criativo. Então, por exemplo, eu chegava numa redação de revista com o retrato, assim, se alguém falasse alguma coisa, né? Depois tem uma história do Helmut Newton boa também, mais uma. Você fala assim, olha, dá vontade de falar assim, não, ele é assim, eu vi, eu estava lá. Como é que alguém vai dizer, não é a pessoa, como você estava lá? Né? Entendeu? É muito divertido esse nosso retrato. Conta a história que o Helmut Newton, o grande retratista alemão, né? Pediram para ele fotografar sei lá quem. Aí ele chegou na mesa do editor da revista e jogou 2 retratos na mesa, né? 2. Não mostra a folha de contato. 2 retratos, né? É o que tem, é isso aqui. Mas a resposta dele foi muito boa. Aí ele já era um grande fotógrafo, claro. Ele falou, mas será que não tem mais aí alguma coisa? Ele falou, não. Veja bem, a revista vai dar quantos retratos? Ele falou, 2. Pois é. Porque tem aquela coisa de que sempre escolhem errado, né? Com raras exceções. Quando né? você dá mais opções, eles resolvem misturar as opções, né? Nem é que escolhem uma ou outra. Essa coisa da escolha do retrato você vai rir, que tem mais uma referência aqui, que é da Luz Invisível, né, do meu livro de retratos, que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu um conto dentro do livro, chamado É Esta. É a fascinação que ele, Luiz Fernando Veríssimo, tinha de saber por que o fotógrafo, olhando a folha de contato, olhando tudo, como que ele chega numa. E ele escreveu um pequeno conto. É maravilhoso. E é isso, acho que a gente passa a vida querendo saber qual que é, né? É esta, né? Um dos prazeres que mais me dava numa folha de contato é quando você viu um dia, marcou qual que você acha, tal, aí você vai olhar de novo no negativo, né? Você escolhe de novo rapidamente a mesma. Você vai sempre para a mesma. Sem lembrar que foi... sem lembrar de alguma maneira. Isso é interessante, né? Quer dizer, conquanto eu acho que se você escolhe uma foto de alguém hoje e depois, daqui 10 anos, naquela folha de contato, talvez você vai mudar porque a pessoa mudou. E não talvez tanto o seu olhar, mas a vida dela, o que ela te emitiu de... mas acho que ele era mais assim do que assim, e eu não estava vendo isso. É interessante. Talvez uma folha de contato, ou várias poses no seu Lightroom, seja uma mini biografia da pessoa também, se você pegar 8 fotos. Né? É interessante isso também, né? Não tinha pensado nisso. Porque eu sempre quis achar uma. E aí uma pergunta assim, lógico que dentro desses tantos anos de carreira você já fotografou muitas pessoas,
algumas você foi brifada, como por exemplo o caso do Pelé, e depois decidiu Sim. fazer uma foto diferente. E aí eu venho com 2 perguntas. No caso do Pelé, você, quando fez a segunda foto, né, fez essa que tinha uma referência com a moeda romana, etc. Tal, já imaginava que ela poderia ser icônica, né, porque ela se tornou uma das fotografias mais importantes do rei do futebol. Sim. E se durante a sessão de retratos, por mais que houvesse um briefing, em algum momento você já percebeu que durante o fotografar, o retrato da pessoa precisaria ser outro, e não aquilo que estava escrito, de repente, como era a expectativa do cliente sim. ou da revista? É porque primeiro que era colorido, né? E eu estava com vontade de fazer um retrato dele em branco e preto. Começava por aí, né? A camisa do Santos é branca, ele é preto, né? Tinha uma coisa assim... Eu nunca fui fã de futebol a vida inteira, mas quando eu era criança, o Santos era o tal. Era uma coisa extraordinária, né? E ele tinha o Pelé, né? E foi gozado porque uma vez, para o livro do Santos, do time, né? Pegaram essa foto, pegaram uma do Neymar também que eu fiz, e eu acabei escrevendo um texto, né? Saiu no livro, como se eu fosse um grande torcedor, achei gozado, né? Mas é porque era muito forte isso, né? Ele usava a camisa 10, o Santos tinha sido 10 vezes campeão, 10 é a nota na escola, né? 10. Eu tinha um monte de referência, assim, né? Ele era um herói pra gente, né? Eu fotografei ele várias vezes, né? Era realmente uma personalidade magnética, uma coisa extraordinária, né? Mas você imaginou que quando você... Não, eu imaginei que eu tinha uma coisa, não, uma bomba atômica, porque essa a coroa de louros que eu tinha, que eu pensado para fazer a foto e tal, o fundo era amarelo, o louro era meio esverdeado, o cromo é bonito pra caramba também, mas eu quis tirar essa coisa do verde e amarelo e deixar um pouco mais sóbrio, mais atemporal, né? Não, com certeza, quando eu olhei essa foto, literalmente eu tenho uma sabia que moeda era de muito ouro forte, aqui na eu minha mão. sabia que era forte, Depois ela começou a ser veiculada e tal, né? E das outras pessoas que você fotografou, já teve algum momento em que, assim, por mais que você tivesse a imagem ideal que tinham te pedido ou que a pessoa esperava, na hora de olhar a folha de contato, você olhar e falar assim, não é essa aqui, é essa aqui. Com certeza, com certeza. E você sabe que, gozado você falar isso, a pergunta é boa também. Em publicidade, às vezes a gente tinha que fotografar um ator ou uma atriz endossando uma marca. Puta, né? Você dava um jeito de fazer um retrato da pessoa sem aquela marca. Mas às vezes era difícil, né? Porque cliente, mil coisas e tal. Era uma coisa assim, você sofria, viu? Porque você assim, nossa, eu tô com fulano aqui, ele vai ficar segurando só esse barbeador, sabe? Não tem Photoshop para ficar tirando, Não né? tem. Tinha que fazer e já revelar. Você não queria perder a chance, né? Você comentou das suas indas e vindas, né, pela Inglaterra e provavelmente ali também pela Europa, que tudo é muito perto, então é fácil circular. E a gente estava até brincando antes de chegar aqui para gravar sobre o nosso ciclo de amizades, né? A gente hoje, quando fala de alguns profissionais que são referências na área de casamento, de retratos de pessoas comuns, a gente fala, pô, mas o cara é meu amigo, né? Eu não vejo ele com idolatria, assim, não é num... A diferença de nível não é tão grande. O que ele faz, eu consigo fazer. E aí, quando a gente lê um livro seu, né, e você conta um pouco dessas andadas, dessas amizades pela Europa, a gente vê nomes que são muito referência para fotógrafos de um modo geral. O quanto esse networking que a gente fala tanto hoje, o quanto a convivência com essas pessoas que também viviam a fotografia como um estilo de vida, não era nem como profissão, era como um estilo de vida, influencia ou te influenciou para poder desenvolver os seus projetos autorais, poder circular no mercado publicitário, retratos, outros tipos de fotografia. Não, com certeza. A gente fala muito da Europa porque eu morei lá jovem, né? E tive uma vida lá, né? Isso me influenciou, me marcou muito, é claro. Pode ser que o meu estilo tenha uma leitura talvez inglesa. Zaragoza falava que era meio inglesa, assim, tá? Não sei o que isso quer dizer. Ou sei, em alguns retratos eu consigo enxergar essa postura assim, de estilo, né? Que é herdado mesmo, é aprendizado.
Acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive foi passar uns dias com o Peter Beard, no sul da França, que é um puta fotógrafo, artista plástico, né? Mais velho que eu, lógico, mas assim, trabalhando o dia inteiro, que ele pintava em cima das obras, né? E eu fiz, assim, tenho material para fazer um livro dele, né? Eu acho que foi uma das experiências mais fortes que eu tive de estar com alguém que eu admiro e que nem você está dizendo, de estar de igual para igual, né? Foi uma coisa assim, de irmão mais velho, assim, foi muito incrível o que a gente conseguiu em termos de confiança e de relacionamento em alguns dias lá, né? Eu não sei se era bem essa a pergunta. O quanto isso traz para a sua fotografia, porque hoje em dia, traz tipo demais, assim, se a né? gente vai falar de retrato, você tem amizade com grandes retratistas, né? Que com certeza. Não só, a gente fala às vezes da referência do Brasil, mas são referência no mundo como fotógrafo. Eu tive muita sorte, né, de ter conhecido, por exemplo, o Elliot Erwitt, fiz retrato dele, conversei com ele. O René Bourri, que eu acho um dos maiores que eu conheci também, que depois eu fui visitá-lo em Paris e levei a Viagem à Liberdade, ainda editando, levei o bairro japonês de São Paulo, né, que ele tem um livro sobre o Japão. E a gente conversou muito disso, e até as tantas ele falou assim, eu não vou fazer esse serviço para você, sabe? Tipo, me falando isso aí é você, né? A gente pode conversar, trocar umas ideias, mas eu não vou... São os gigantes, é muito legal. É gozado, porque eu sempre comecei muito cedo, né? Então eu sempre era o mais jovem nas rodas, tal, isso aqui. Tá. Agora, quando invariavelmente eu sou mais velho, às vezes, né? É gozado isso, né? Que você fala, mano, como assim, né? Como que é essa relação? Você está falando do ser mais jovem no grupo? Agora uma curiosidade aqui. Eu gostava de ouvir história dos mais velhos, sempre gostei. Uhum. Gosto de fotografar os velhos, as velhas. Mas como é que é a sua relação com os fotógrafos de hoje, que são mais novos, assim, dessa troca? Todos os meus amigos têm de 40 anos, assim, eu tenho essa faixa acho que da tua idade são os meus melhores amigos. Me dou super bem, porque é a minha idade mental. Rola uns puxão de orelha no Lorenzo de vez em quando? Rolou bastante, viu? Agora. Eu formei ele, né? Os meus 3 filhos passaram pelo estúdio. Né? O meu mais velho, que é o James, ele começou também no estúdio, mas mais design, achei até que ele ia ser diretor de arte, ele escreve muito bem, diretor de criação, redator. Mas ele chuta sempre com as 2 pernas, isso é culpa minha, isso eu acho ótimo. Porque a gente tem uma herança literária assim na família, tem muita facilidade para escrever e gosta de literatura e redigir. A casa está rodeada de livros, né? Então, eu tenho muita facilidade para escrever, exatamente. Só que a minha linguagem é a fotografia, nunca tive dúvida. Né? Mas eu gosto de dar título para as fotos, eu gosto de falar sobre o que eu fotografei, não exatamente a foto, mas eu dou uma volta, assim, que no Fuga, nesse livro, tem isso. Todas as fotos têm um pequeno texto, né, na legenda. Propósito. Porque me dá prazer e porque eu acho que o mundo está muito rápido demais, muito veloz, e aquilo que a gente já falou outro dia, a fotografia é uma arte, uma linguagem que todo mundo acha que fala e também acha que lê, e não é bem assim. Não muito rápido. Não é todo mundo que lê a fotografia ou a imagem. Tem um alfabetismo aí que tem que ser feito, né? As pessoas leem errado ou não leem, olham muito rápido e não percebem nada que está acontecendo. Então eu acho que vale a pena levar pela mão, sabe? Por exemplo, se você inverter o negócio, quando eu era criança, eu ganhei uma coleção de livros do meu pai, dos clássicos, assim, sabe? A Ilha do Tesouro, Robinson Crusoe, eram uns livrinhos maravilhosos encadernados de azul, assim, e a cada 3 páginas de texto duro tinha uma página de história em quadrinho. Eu adorava história em quadrinho. Uma representação daquilo que você tinha acabado de ler. Exatamente. Né? Então, o livro ilustrado é como a criança lê, né? Isso é maravilhoso, né? Então, eu acho que... Por que o adulto perdeu essa? É interessante. Então, eu acho que eu gosto sempre, todos os meus livros têm texto, de grandes autores que eu convido, assim. Eu também escrevo, ponho alguma coisa sempre, porque eu tenho essa necessidade. Eu acho que
fotolivro, né? Com essa força que ganhou toda, né? Acho maravilhoso, né? Mas eu nunca achei que devesse parar de pôr texto no livro. Para o Márcio, aquela frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é tão verdade assim. Não, ela vale, mas eu acho que vale a pena você levar pela mão também, não sei. Eu gosto muito também da linguagem escrita, né? E da música, né? Por exemplo, o festival que eu comecei aqui em Campos, né? Que chama Campos de Luz, é no auditório. Aí quando eu comecei a organizar, falei, puxa vida, eu estou fazendo um festival de fotografia num lugar que chama auditório. Então nós vamos ter que ouvir a fotografia, além do que, né? Então eu brinquei com isso, né? E eu coloquei um violinista e um pianista no palco. Entre cada apresentação rolava música, às vezes nos vídeos, música improvisada, olhando as imagens, sabe? Como o cinema mudo antigamente. Como o cinema mudo antigamente, exatamente. Tem um filme do A Floresta de Retratos que não tinha trilha, a gente estava correndo, meu Deus, tem que ir para o estúdio gravar com o violino, com o piano, não vai dar tempo, não sei o que. Aí eu fui dormir, falei, amanhã cedo eu resolvo, né? Quando eu estava, bati a mão na testa, assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Eles vão adorar, né? Improvisar na hora. Aí eu liguei para o Seth Bird, que é o meu grande amigo americano, agora brasileiro, que compôs a trilha do meu documentário Fuga, inclusive, e falei, não precisei nem explicar muito. Falei, sabe o negócio? Eu estava pensando, ele falou, já sei, que nem cinema mudo é. Vocês vão ficar olhando para a tela e improvisar, né? O Bacher, que é o pianista aqui de Campos, meu amigo, que está no livro da Floresta também, e ele improvisaram, e é legal, né? Porque cada vez que você mostra, vem de uma maneira diferente. É diferente. A gente gravou, há um tempo atrás, um episódio com o Rafa, inclusive, que a gente fala muito da fotografia multimídia, né? E a gente fala que o Rafa faz um trabalho muito legal, principalmente no parto, e ele foi registrar o parto da minha segunda filha, onde ele mistura foto com vídeo e com áudio, né, do que está acontecendo. Com certeza. E a sensação de você ver, né, a fotografia e depois um take e o choro e o que a gente está falando naquele momento muda completamente a nossa relação com a imagem. Sim, né? sim. Da mesma forma quando que a gente escreve um texto para falar sobre aquela imagem que a gente produziu, porque por mais que exista o autorretrato, onde eu me exprima, né, eu me coloque naquela imagem e tenha também o que a pessoa é, existe o terceiro fator, que é a pessoa que está observando. Com certeza. E ela precisa entender, talvez, muitas vezes, o contexto daquilo. Sim. Porque senão a imagem pode chegar ao ponto de não ter sentido para ela pelo que ela está olhando, observando ali, ou tem um sentido completamente diferente daquilo ali. É a mesma coisa que você dá um corte, né, no rosto, e esse rosto está num contexto grande, né? Tem um monte de coisa, né? Mas tem a gente estava falando sobre os retratos, né? E engraçado que como a gente tem a impressão de que você é um retratista. Você falou que é mais recente, né? Da época de... mas recente. Recente no sentido de 90 para cá. Quer dizer, de quando você começou até 90, tem muito espaço, tem muito tempo. Mas é aquilo que eu te falei, era a publicidade e o sustento, família, 2 filhos, logo no começo dos anos 80. E nos anos 80, a publicidade estava num auge, assim, num aquecimento assim, absurdo. Trabalhava-se todo dia, até tarde da noite. Bom, a vida do fotógrafo hoje em dia não mudou, eles continuam trabalhando até tarde da noite. Às vezes por falta de desorganização, sim, mas continuam até tarde da noite. Não sei, mas era tá, claro, era diferente, porque você imagina que você tem que revelar o cromo. O processo tinha o laboratório colorido no estúdio. Se tinha um pelo de gato no produto, você tinha que fazer a foto de novo. Você já imaginou como é que era isso? Era muito tenso. Se o digital trouxe alguma coisa, relaxou, né? Você está vendo? Né? Viu? Não deu certo? Repete, já faz na hora, né? Imagina. Era completamente diferente, gente do céu. Você batia um Polaroid, o que esse Polaroid não era... Porque se esse Polaroid, você gostou da expressão da pessoa, desculpe o meu francês, fudeu. Porque você nunca mais ia conseguir essa expressão na pessoa. No digital não, né? Opa, já tem aqui, né?
Já está Entendeu? registrado. É, só eu sabe, seguir é esse complicado. O Polaroid era mais para ver a situação do equipamento, se está funcionando a sua câmera primeiro também, né? Uhum. Porque você não tinha garantia. A gente era muito louco. Eu fui fazer uma capa da Carta Capital na China. Eu levei aquela, sabe a Contax? G1, G2, cinematográfica. Levei uma Contax. Imagina, 35mm, slide. Praça Vermelha, tinha no Square, né? Praça Vermelha em Moscou. Praça da Paz. Praça da Paz, o CEO da Parmalat, com a Cidade Proibida atrás, tá? Um rebatedor segurado por um chinês lá, que eu não sabia o nome, que está segurando. Quando eu estava fotografando, uma mão pesada com luva branca, botou aqui, era um soldado, porque a gente não tinha autorização nem nada. Também que tinha intérprete lá, né? Eu, plá, 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 plá. Você imaginou o investimento disso? Eu revelar o filme no Brasil. Podia ter dado merda, né? Um rolo de filme. Isso. Entendeu? Sem teste de ponta. Porque 35mm. Era tenso. Era tenso e era glorioso, né? Por isso que ganhava-se bem. Pouca gente fazia. Aí vem inteligência artificial, aí vem isso, né? A gente está se matando, né? Hoje a briga é mais gente brigando por uma fatia do bolo, né? Não, celular, né? Quantos donos de pequeno negócio vão chamar um fotógrafo profissional se a mulher deles falar assim, não, eu faço, meu bem, eu tenho molho, né? Vai lá com o telefone e faz. Que para o site, para o Instagram, que é para o negócio. Antigamente, né? Os trabalhos ficam cada vez menos. Esse negócio de misturar, você tem que oferecer coisas que ninguém tem, né? Não basta ser só fotógrafo mais, não faz tempo. Você falou do Lorenzo, né? Do meu filho caçula, que é fotógrafo e cineasta, né? O único que seguiu a carreira. O único que seguiu a carreira. O Lô, por exemplo, eu conheci a Mary Ellen Mark. Ela estava no meu estúdio dando um workshop. Aí eu levei o Lorenzo para conhecer a Mary Ellen Mark. Aí eu lembro que ela falou assim, ela deu um conselho para ele. Ela olhou para ele assim e falou assim, movies. Faz cinema. Porque ela já estava sentindo o que estava acontecendo com a fotografia, entendeu? Então é um conselho para as gerações que vêm aí, que querem ter essa vida boa que a gente tem, né? Fazendo o que gosta. Acho que você tem que escrever, você tem que compor, você tem que editar, você tem que filmar, você tem que fotografar. 5 coisinhas. Pô. Já não chega o que Tem a gente tem que fazer todo também, dia. porque é comunicar, é tudo, entendeu? Design também, né? É uma boa, né? Você poder diagramar um livro. Então, mas a gente não entra numa contrapartida, porque ao mesmo tempo em que a gente está falando em ter que fazer tudo, a gente não cai naquele famoso... As pessoas não consomem, né, de forma, não diria voraz, mas elas não se aprofundam mais nos conteúdos. E quando eu falo conteúdo, não é só aquilo que a gente publica. No conteúdo é assim, ela não para observar uma foto, ela não para ler um texto, ela simplesmente passa. Então, por isso que eu te falo, passa. Você tem razão. Mas eu sou, sei lá, eu sou muito obcecado ainda pela... Sabe, você pegar uma foto que você fez, faz um print, põe na parede, põe na cadeira e fica olhando 2 horas. Faz esse exercício, que nem um espelho. Você vai aprender mais sobre o seu olho do que você vai aprender em 10 anos. Chama uma coisa que chama propensidade. É uma coisa que você vai ficar repetindo. E às vezes não é tão fácil de identificar. Você vai identificar em 10 fotos suas essa propensão, né? Propensity. De você botar o assunto do lado esquerdo, ou se botar suas mulheres levemente com o rosto para cima, como eu faço, ou... não sei. Então você começa a observar umas coisas suas, e todo mundo quer se conhecer, né? É um autoconhecimento, né? A grande sabedoria é conhece a ti mesmo, né? Como é que é? A filosofia, né? Se conhecer, né? Cada vez que eu fotografo, sai igual tudo. Né? É a mesma coisa, porque está lá dentro, né? Isso é interessante, né? Fica com a sua cara, né? Porque, por exemplo, o meu trabalho, eu tenho consciência de que ele não é uma... Eu nunca tive, ou demorou, ou tenho, eu não sei, eu nunca quis ter um estilo formal, ou eu quis morar em todos os estilos,
sei lá, já escreveram isso sobre o meu trabalho. Transitar entre o cor e o branco e o preto é muito fácil para mim. E desde o começo eu deixei claro em livros até, de misturar isso, né? Fotografar objetos com cara de pessoas e pessoas com cara de objetos. Também já percebi que eu faço isso, sabe? De querer dar vida para uma xícara e de você tratar o Pelé ali, ele está meio estátua. Objeto, ele né? está meio objeto, exatamente. Tanto que virou uma moeda no final das contas. Exatamente. De você querer petrificar o rosto de alguém, ou deixar ideal, uma estátua grega, uma coisa assim, né? Isso eu percebo muito no Fuga, que eu fiz muito isso, assim, né? Eu acho que o melhor estilo, assim, não, tem a cabeça preta ali. O melhor estilo é aquele que aflora do seu conteúdo, sabe? Não só da forma, né? É muito fácil você ser imitado se o teu estilo é formal, sabe? Fotografar como fulano, né? Ele faz assim, que nem... né? Aproveitando, só interrompendo um pouquinho, que a gente fala muito da busca por um estilo, né? Os fotógrafos hoje querem que suas fotografias sejam reconhecidas. Sempre foi assim. Quando bater o olho. Sempre foi assim. A arte visual sempre foi assim, né? Exatamente. Mas existia, na sua época, ou até mesmo você, essa busca incessante, assim, tipo de obcecada eu buscava em uma fazer? luz. Eu buscava uma luz, juro. Eu sempre começava pela luz. É o que você tem para contar a história. Então eu sempre eu consigo encontrar, por exemplo, as fases dos meus retratos pela luz que eu estava usando, né? De você ter, sabe, uma coisa, por exemplo, da luz que vem de cima, né? E aqui já é um retrato duplo, né? A pessoa e a mão dela, né? Você vê que já é uma coisa de deixar ele com cara de mármore, né? O grande cirurgião plástico. Eu estava sempre querendo embutir alguma coisa formalmente, né? Ela foi curadora de uma exposição de 400 anos de Brasil, é a visão dela do Brasil, né? Dá a impressão que, na verdade, a sua linguagem é mais tentar transmitir uma mensagem do que uma luz específica, assim. Essa é que eu quis dizer, exatamente, mas, por exemplo, aqui a luz em estúdios, sempre uma coisa de cima, com um espelho, uma coisa, um rebarbador, né? Eu estava em busca de uma luz sempre. Aliás, ainda estou. Ainda não encontrou. Mas você acha que isso é mais assim, existe a questão do fotógrafo assim, ele chega na identidade e aquilo é a identidade dele? Mas tem fotógrafo que faz isso de propósito, ou pintor, ou eu acho, de falar, bom, eu vou fotografar fora de foco. Aí eles vão saber que essa foto é minha porque está fora de foco, vamos supor. Sugimoto, você conhece o trabalho dele, né? O japonês. Mas ele também transitou, porque ele acho um dos fotógrafos mais geniais contemporâneos. Ele pegou os grandes monumentos do mundo, tipo a Torre Eiffel, as Torres Gêmeas. Ele levava uma câmera de grande formato, desfocava muito bem, e fazia uns prints desse tamanho que custam $300 mil cada um. Mas ele é de verdade. É uma coisa extraordinária. Foi ele que fez aquele trabalho dos filmes, do cinema da tela em branco, que ele deixou a câmera aberta durante o filme inteiro, e aquelas salas de cinema de Nova York antigas maravilhosas. É trabalho de gênio. Mas esse assim, é honesto, é uma perseguição assim dele, assim, tal. Então, você falou dos livros, né? Essa é a minha trajetória, né? Tudo faz sentido ali. Até o fato de que, às tantas, eu fiz um livro só de texto. Porque, né, o texto ali é mais importante do que as fotos. Porque eu tinha isso para contar. Ainda tenho uma meia dúzia de livros dentro de mim ainda. Mas o Fuga, por isso que eu pus o texto no fim. Porque eu sabia que eu ia pôr o texto. Tinha o título, tinha esse mistério todo aí das imagens. E eu tinha que fazer a pessoa se perder mais ainda, ou jogar uma luz, ou brincar, sabe?
E eu queria que a pessoa ficasse com esse livro o ano inteiro desvendando. São caprichos, né? Eu acho que junta tudo isso, e esse é o estilo de alguém também, né? Você conseguiria definir o seu trabalho em uma palavra? Amor. Amor. Eu não tenho dúvida. Cada vez mais eu tenho que estar apaixonado ou pela pessoa ou pelo assunto para pegar a câmera, sabe? É muito muita entrega, né? Muita coisa que você faz, né? A fotografia, para mim, é uma resposta para o mundo aí fora. É como eu respondo para isso aí, sabe? Não tenho dúvida. É meu... Hoje eu falo que eu não vou em lugar nenhum que eu não possa tirar foto ou levar meu cachorro. É a mesma coisa. Entendeu? É a câmera e o cachorro, eu câmera tenho que sair de casa. Por isso que ela chama Leica. Para compensar, para não ter erro. Mas a gente estava conversando antes da gente começar a gravação. Você chama Leica, né? Onde a gente falava muito sobre a percepção que alguns de nós, né, nós fotógrafos, temos, e quando a gente olha para a geração que antecedeu a gente, a relação deles com a fotografia é uma relação mais artística, onde eles puderam ganhar dinheiro, né? Sim. E hoje a gente percebe que talvez esses valores tenham invertido. Tenham se invertido, onde as pessoas estão pensando a fotografia mais como negócio e menos como arte, né? É péssimo isso. Eu queria saber como é que é a sua... Eu sou contra alguém a começar qualquer coisa de paixão pensando em ganhar dinheiro. Eu sempre, assim, romanticamente, acho que o dinheiro é consequência de alguma coisa que você faz muito bem. Sempre, isso aí não tira da minha cabeça. Que tem que ser consequência do que você faz, né? Se você vai numa profissão dessas... Por que o banqueiro tem dinheiro? Porque o negócio dele é o dinheiro. Porque ele gosta do dinheiro. Não, porque se ele é um cara de sucesso, o que ele ganha? Dinheiro. O artista não é necessariamente vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar reconhecimento. Aliás, o artista não quer dinheiro, ele quer reconhecimento. Ele precisa pagar a conta, claro. Mas a gente sempre desconfia daquele artista que só quer ganhar dinheiro, né? Tem alguma coisa errada, né? Você não acha? Eu tenho sérias discussões comigo mesmo sobre momentos da vida, né? Acho que a gente tem prioridades, em algum momento você tem que considerar isso. Entendo o fotógrafo pensar como negócio. Mas publicidade não é arte aplicada, né? Então você tem que pensar em dinheiro, é claro, porque você gasta muita coisa e tal, né? Mas se você vai, por exemplo, fazer um trabalho desse que eu estava aqui em Campos do Jordão, Campos ia fazer 150 anos, eu falei, eu vou fazer 150 retratos. E ninguém me pagou para fazer 150 retratos. E eu decidi, foi um trabalho de amor, de paixão. Né? Depois você faz um livro, faz uma exposição, você vai indo, né? Mas eu senti essa necessidade de fazer. Era a minha resposta para o mundo, desse mini mundo aqui, esse microcosmos onde eu me inseri, que se chama Campos do Jordão. Eu tenho a casa aqui faz tempo, mas eu não conhecia as pessoas daqui. Pouquíssimas pessoas. E esse livro foi um jeito de eu contribuir, dividir, compartilhar. Conhecer, né? Quando a gente estava falando do texto, né, da Luz Invisível, para mim, aí, só um parênteses, eu dou aula de fotografia, deve ter pelo menos uns 15 anos, não teve uma turma que eu não passei esse vídeo. O da Luz Invisível. Porque é um negócio... É lindo, né? Inacreditável. É inacreditável. Eu também acho, é inacreditável. O Jarbas ali, a gente estava enlouquecido, estava todo mundo no topo do jogo. Inacreditável. Porque, sabe a abertura aqui? Eu falei para o Jarbas lá, eu só queria que se abrisse como se a foto estivesse dentro da banheira de revelador. Ele abre assim. Sim. Ele abre assim. É demais, pô. Aquilo lá é o forte dele, né? Aquela montagem lá é absurda, a edição. Ele que compôs a música. Nossa. Eu levei o Paulo Otran para o estúdio para gravar, ele leu uma vez o texto. Uma. Ele falou assim, está bem assim? Ele falou. Não pediu nem um copo d'água. Pô, que nem se levar quem? O maior ator que o Brasil já teve. É igual você levar o Paulo Otran. Puta merda.
E é legal como a gente, às vezes, terceirizando, né, uma leitura, uma observação, uma análise, a gente começa a enxergar outras coisas sobre aquilo que a gente fez, né? Então, e eu queria falar exatamente que o texto, né, é esta, né, que a gente falou disso. Eu fico muito pensando, né, o que faria dentro do scroll infinito ali, né, da internet morta, né? Então, o que faz a pessoa parar no é esta, né? O que seria o que hoje faz a pessoa falar é essa aqui que ela faz a pessoa parar? Acho que a pergunta vai ser, não importa o jeito, né? Por que esta mulher? Por que esta vida? Por que esse cachorro? Entendeu? A gente não consegue responder isso. É amor. É alguma coisa que pegou ali nas suas referências, no seu passado, no seu gosto. Você parou para pensar que tudo que acontece na sua vida tem a ver com o teu gosto pessoal? Por exemplo, você está andando numa rua e encontrou alguém ou vai conhecer alguém, você está naquela rua e provavelmente você parou em alguma esquina para olhar alguma coisa na vitrine, que é o teu gosto pessoal. Você atravessou a rua porque é teu gosto pessoal, ou você gosta de sol ou de sombra. Tudo remete para o teu gosto pessoal. Tudo. Não existe... Você realmente é o produto de todas as suas escolhas, né? As escolhas são emocionais. Não tem outro jeito de ter escolhido alguma coisa, né? É emoção, né? E falando um pouquinho a gente está falando de várias épocas, né, da fotografia, de quando você começou, do de agora, e você acompanhou muitas dessas mudanças, né? A gente passa do filme para o digital, do digital para o celular, e agora a gente está aí com a onda da inteligência artificial. Que eu tento ignorar. Queria saber a sua opinião sobre todo esse processo, sobre toda essa história, como é que você enxerga o fotógrafo e a fotografia nesse processo? Isso aí ainda pode ser que eu passe um capítulo no Copo de Luz na segunda edição. Então, o que você quer saber da inteligência artificial? De tudo, sim. De tudo, dessas mudanças, né? Como o fotógrafo tem que se adaptar, ou se é natural que ele, em algum momento, se encaixe de alguma forma, se a fotografia vai acabar ou não. Quando veio o advento da fotografia digital, né? A revolução digital, eu lembro, falavam assim, aquele cara é fotógrafo digital. Tinha essa denominação, hein? Tinha. Aquilo é fotografia digital. Eu falei, não, isso aí vai cair, vai ser tudo fotografia. Isso eu peguei tá na cara, né? Tudo é imagem, né? Somos fazedores de imagem, que é o capítulo do isso não tenho dúvida. Quanto à inteligência artificial, esse nome é muito pomposo, né? A gente já tem isso faz tempo, um monte de coisa, né? Isso assusta porque é um robô fazendo coisa. Já existe faz tanto tempo, né? O que eu acho que é meio esquisito, né? Principalmente para as gerações novas, é você usar isso para redigir, para fazer, né? Porque ninguém mais vai saber fazer conta de cabeça, né? Entendeu? Não sei se isso é um perigo, eu acho que é, né? Ou redigir uma carta, ou escrever, né? Por exemplo, esse negócio de você pegar uma foto parada, né? Uma foto, um still, né? E aí o teu app faz aquilo virar um filme e a pessoa sorri para você, essa coisa. Não vai sorrir igual. Então isso é um perigo, entendeu? Isso eu acho uma bobagem tão grande. Você pega a sua mãe que morreu, desculpe, não é ela, né? Não é para quem conhece, né? Então é uma bobagem para um filme, uma coisa legal, mas não é uma coisa... tem nada demais isso, nada demais, né? Mas o impacto disso... Aí a gente pode pedir em vários lugares, né? Tem um impacto cultural, sim, né? Que acaba mudando, inclusive, como isso chega na gente, né? Nos fotógrafos. E tem um impacto econômico, né? De alguma maneira tira, assim, empregos, né? Nossa, de cadeias inteiras. Nossa Senhora. Né? Cadeias inteiras. De cadeias inteiras. E tem um impacto de... Sei lá, na indústria de modelo, de agência, de casting, de tudo, acabou. Acabou. Você tem campanhas publicitárias, vocês sabem disso, lógico, né? Que é só o diretor de arte brifando
a máquina. H&M agora, né? Que digitalizou modelos. Qual? H&M, aquela marca... digitalizou os modelos e está fazendo todas as campanhas. Pagou pelo direito de imagem daquela única menina, mas fez uma vez um scan dela e agora pode colocar ela de qualquer jeito. Eu tive uma discussão bem grande com um amigo. Mas tem uma campanha nacional também de telefone, de celular, que é só... Não, a campanha da Samsung, para falar para vender o celular deles novo, para mim, pelo menos, me bateu assim. Eu não vi como Mas bateu assim, tirou um pedaço do meu coração e levou embora, assim, que nunca mais vai voltar. A campanha da Samsung é exatamente uma mãe e uma avó no teatro vendo uma criança brincando não, a criança no teatro da escola, sabe? Na apresentação da escola. Sim. E o filho da personagem tá no fundo do teatro, ela não é o protagonista. Aí ela seleciona assim com o dedo as crianças, tira da frente e puxa o filho dela para frente do palco. Isso é a campanha mundial da Samsung para falar. A IA embarcada no telefone, você muda as fotos e muda as memórias, agora porque o seu filho não precisa estar no fundo. Nossa Senhora. E aí eu assisti aquilo, me roubou é como se cortado um pedaço do meu coração e levar embora, assim. Porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E vocês estavam falando antes de, tipo, não é de verdade, né? Assim no Polaroid ele deu o sorriso ali, você não vai conseguir de novo, né? No final. Eu fico pensando, né? O que vai ser a verdade? O que vai ser a memória, né? A memória já é seletiva, né? A gente já lembra as coisas do jeito que elas não foram, necessariamente. Com certeza. Só que agora a gente tem como provar. Parece que a gente vai construindo o tempo todo. Cada vez que você lembra, você mexeu um pouco. Memória antiga. É interessante. Mas é engraçado que, por exemplo, em algumas imagens, por mais que você não tenha a memória exata de como aconteceu para ter aquele registro, você lembra do contexto. De novo, voltando à sua frase do livro, às vezes a fotografia é sobre o que está fora dela, né? Das mais diversas maneiras, daquilo que você tirou, para que não atrapalhe a mensagem daquela imagem que você produziu, mas também para que aquela imagem te traga outros sentidos, né, dentro daquilo que você está vendo. Então, às vezes a Carol fala muito sobre isso, né, que ela tem uma foto, acho que é da avó, que é só a mão da avó. É o avô. Que é só a mão do avô, mas que aquela mão toda enrugadinha, bonitinha, remete ela a outras coisas do avô. Com certeza. Que não estão ali na imagem, que não estão representadas naquilo. E essas mudanças da IA, de trazer, criar, mover, mudar, pode ser algo que, nesse momento em que a gente ainda está num processo de aprendizado, né, ainda entendendo como isso funciona, vai causar uma certa confusão. Acho que a pergunta é, de todas as mudanças, essa é a mais assustadora delas? Ou eu posso ficar tranquilo? Eu ainda vou ter trabalho, né, daqui a alguns anos. Eu posso minimamente ficar tranquilo ou essa é a pior de todas? Não, esse negócio da Samsung que você me contou é terrível. Acho que você tem que ficar preocupado. Porque ela não está fazendo edição também agora? Tem um app aí no telefone. Mas eu vou... Daqui a pouco você fala, ó. Vou jogar um pouquinho... Faz isso aqui... Vou jogar um pouquinho lenha na fogueira, tá? Quando a gente fala de fotografia, a gente... fazendo a tradução, né, foto, escrever com a luz, né? Quando a gente tem aquela tradução mais simplificada da fotografia. E a gente cita por diversas vezes que a fotografia em si não é o equipamento, né? Que é o último recurso que a gente tem que pensar na luz, no enquadramento, né? O escrever um prompt, escrever um texto e gerar uma imagem por IA, se a gente fizer nesse contexto, também não seria, né, escrever com a luz? A única diferença é que, na vez de usar uma câmera, eu estou usando um robozinho, um texto. Não seria algo parecido se a gente for analisar nesse ponto, não de modificar memórias. Mas onde é que está a emoção humana? A sua, seu sangue. É esse ponto. Entendeu? É esse ponto. Não é... A coisa é essa. Mas criar uma modelo, uma foto da sua mãe não tem uma IA fazer. Não. Aquilo que a gente falou, a câmera era só o registro do que você está vendo. Né? Tudo que você... Né, ali, eu tratei, pá. A parte técnica já está resolvida faz tanto tempo, né? Quando você vê uma imagem forte, às vezes você tem vontade de escrever sobre ela. Vamos supor, se você é um cara criativo, você vai escrever sobre ela. E o inverso
também existe, né? Você está lendo um grande livro, um parágrafo, você imagina a cena, a imagem. Né? Cada um vai ter uma leitura diferente, cada pessoa, essa individualidade é que vai perder, eu acho. O fato, o brinco, que é o triângulo, né? Que eu estava falando, que é o fotógrafo, o fotografado e quem observa. Então, nesse cálculo, que a gente pode até comparar com a fotografia, que a gente tem a exposição, o ISO e a velocidade, no momento em que a gente está usando a IA, a gente tira o fotografado, né, da equação. Muda um pouco a matemática e o resultado. Porque a gente não tem o objeto, a pessoa. A gente tem um gerador de imagens que vai trabalhar só o que eu pensei. Não existe a realidade para confrontar, né? Não existe o... Você, por exemplo, você vê uma mulher linda fotografada, na realidade, você fala, se eu fosse fotografá-la, seria diferente. Agora, se você vê uma mulher linda gerada pela inteligência artificial, ela não existe, certo? Só aquele doente sonhou aquela mulher, né? Você vai ver a beleza de outro jeito. Você está sendo, de certa maneira, estão te ditando um ideal de beleza, como um quadro, talvez, né? Que o pintor pintou e não existe aquela modelo. Dizem que a Mona Lisa não é a Mona Lisa. É só não chamar de fotografia, pronto. Pronto. Imagem. Então, tá valendo. Mas não vem me dizer que é fotografia. É isso. É uma imagem. É uma imagem, pode dar um outro nome, né? Do que imagem gerada por... Né? São sonhos alheios. Sonhos de outra pessoa. Pode ser. Tá ok. Que nem pessoa. Tá valendo. A Clint, né, que eu convidei aqui para o festival, ela faz coisas incríveis com a inteligência artificial. Tá valendo. Eu gosto. Surreal. É ela. Entendeu? Mas... não é a fotografia, né? Mas e daí? É esquisito, né? Voltando a falar um pouquinho da fotografia. Pois é. A gente falou muito, você contou um pouco da era de ouro, né? Da publicidade, onde as empresas tinham poucos bons profissionais. Sim. Onde e pouco equipamento também. Eles tinham que ser muito assertivos naquilo que eles estavam fazendo, conhecendo muito do equipamento que eles tinham à disposição. E hoje a gente escuta, principalmente nos bastidores, nos corredores dos congressos, né, dos lugares que a gente conversa, que o mercado está muito disputado. Muitos profissionais, e aí a gente tem dos níveis até do cara que é o excelente, até daqueles que apenas apertam um botão, não estão muito preocupados. E a gente às vezes se pergunta em que momento nós nos perdemos nesse processo, né? E você que vem acompanhando o mercado de alguma forma, porque é uma referência e de certa forma existe uma consulta ali, você foi amigo, pessoas próximas como o Washington Oliveto, por exemplo, que era uma referência para o mercado publicitário, tem alguma percepção de aonde a gente errou, em que a gente conseguiu desvalorizar um trabalho que era muito, muito valorizado por um mercado que tinha dinheiro para investir e que a gente acabou talvez perdendo a mão ali e não conseguindo mais crescer. Onde quem errou? Quem errou a mão ali? Não, mas ninguém errou. Eu acho que é o caminho do dinheiro, né? Do marketing, do dinheiro. É como produzir imagens fortes gastando menos. Eu acho que é isso. O James, o meu filho publicitário, eu lembro que ele acompanhou um pouco essa crise, porque eu fazia trabalho para ele também, ele teve agência e tal. Aí às vezes eu falava, mas um negócio desse aí não precisa de um fotógrafo que nem eu, pai para filha. Né? Um nepotismo. Pai, eles não sabem mais a diferença de uma foto boa e de uma foto ruim. Dá uma arrumadinha ali no Photoshop, sabe o que eu tô falando? Ele sabe que eu sou um perfeccionista. E ainda quando ele abriu a salve, acho que já era digital, talvez. Talvez essa questão da urgência e de não precisa ser perfeito, pode ser mais ou menos que isso vai passar rápido, vai acabar logo. Olha, ninguém vê nada. Por exemplo, você vê no celular ou online, quando você fazia esses trabalhos aqui, né, de publicidade. A mala secreta do Márcio Scavo. Por exemplo, isso aqui ganhou o prêmio. Não, por exemplo, um still life desse aqui, né?
demorava 3 dias para fazer, né? O soft só está nessa luz. Na hora que você soltar esse flash, você punha o filtro tem múltiplas exposições, né? Uma coisa assim, né? Ou seja, um estilo de um cardápio, 2 dias, né? de pães, montado, 2, 3 dias para fazer. Porque ia lá provar, se tivesse que repetir, estava lá, a luz estava lá, entendeu? Estava tudo lá, né? Olha isso aqui. Lançamento do celular. Jô Soares. Então aí as pessoas, foi mais uma evolução, entre aspas, do mercado, onde o perfeccionismo não era mais necessário, que começou a mudar a percepção da imagem e do valor da fotografia. Eu acho que o digital, né? Porque quando veio o digital, veio junto o retoque, né? É fantástico. Eu acho um puta privilégio, assim, principalmente da minha geração, de ter vivido os 2 mundos, né? Isso aqui era o meu cartão lá na Inglaterra, o lado de Steel, para trabalhar. Essa é a pasta antiga. Campanhas como essa, assim, sabe? Só eu que fazia isso para o Banco Real, Banco Instinto. Né? Era quase que um trabalho pessoal. Era um ensaio, você ia lá e fazia um ensaio com a pessoa. Né? Para fazer uma foto dessa aqui do Jô Soares, hoje o cara pensa que é um celular. Isso aqui é uma câmera 4x5, né? Porque ia fazer um display 1x1, isso é uma chapa, né? Então é puta trabalho de luz, de tudo, né? As pessoas, de profundidade. Tudo, de qualidade, né? De coisa, né? Não, isso aqui é nos 90, acho. Mas na opinião do Márcio, quando o digital entra, você ficou ficou mais feliz? O primeiro trabalho de manipulação de digital, a gente falava, nossa, que incrível. Mas é híbrido, né? Uhum. É filme ainda aí. Mas o Márcio, como fotógrafo, como profissional, ficou mais feliz com o digital? Ou ainda tem aquela... Não, eu não tenho... Aquela nostalgia? Não tenho nostalgia nenhuma de filme. Talvez de usar o equipamento, né? De usar a minha Leica MP ou a Hasselblad e tal. Mas eu uso a Leica M, que é a M10, que é... O sentimento é... Ou a monochrome, onde eu fiz esse fuga, né? O sentimento é de filme. A curva do sensor da monochrome é igualzinho do Tri-X. É fantástico. Eu acho o máximo. Não tem problema nenhum. A única coisa, eu acho que o que perdeu o fotógrafo jovem, alguém que está começando e tal, que perdeu para sempre, é a capacidade de pré-visualização, né? De não levar surpresa depois que acabasse o filme. Saber o que você está fazendo. A gente tinha isso, né? Você sabia a sombra, o que estava acontecendo e tal, né? Isso eu acho uma pena. A pré-visualização, que era uma das qualidades do fotógrafo, né? De saber o que ia sair. O digital facilitou, né? Assim, é o tempo de concepção da imagem. A discussão que eu tive essa semana foi com um amigo meu que ele falou assim, não, mas ele é fotógrafo, e eu fiquei muito, muito chateado com ele, porque a mulher dele é palestrante, uma grande palestrante, e aí precisou mandar fotos novas da mulher dele para um evento, e aí eles geraram com o IA, né? Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, você é fotógrafo, você não pode aceitar de que isso exista. Nossa, aí ele, não, mas é que pensa que não dá tempo. Ela teria que ir atrás da maquiagem, da roupa, do estúdio, do isso. E aí ficou nessa discussão do tempo, né? Aí eu falei, não é o tempo, né? É só o dinheiro. E você viu o resultado? É bom? Eu vi. É ela? É triste. É triste, né? Falta alma. Falta alma. Falta uma alma ali. Falta alma, exatamente. Eu conheço ela, eu conheço tudo, mas você olha, é uma imagem morta. Com certeza. É uma imagem morta. Com certeza. E aí é isso, né? Acho que relaxou tanto que acho que não se importa, porque aí você vai usar só para um evento e acabou. E não é uma única vez. É descartável. Nossa, que coisa. Você acha que a fotografia ficou mais descartável com o passar do tempo? Mas aí nós estamos falando de fotografias e fotografias, né? Eu amarro muito. Não a fotografia, né? não a fotografia, mas a fotografia comercial. Puta, eu não acho que é só comercial. Coisa ruim sendo feita e tem muita coisa boa. Por exemplo, o festival de fotografia que eu estou fazendo. Eu quero mostrar para quem que vier o que é a boa fotografia. Simples. O que é boa música, por exemplo. O que é boa... Me explica, o que é a boa fotografia? Eu vou adorar escutar essa sua definição.
O que é boa fotografia, acho que você sente. Não dá para explicar. Você tem que ver, você tem que sentir. Não dá para explicar. O que é produzido pelos meus convidados, por exemplo. Você vê a lista das pessoas que eu chamei. Você vê um Cristiano Mascaro, você vê um... Eu nunca me interessei muito por quem está correndo 100 metros. É sempre a maratona aqui, eu acho legal. 100 metros, todo mundo dá uma corridinha aqui. Todo mundo vai fazer uma grande fotografia, eu repito isso, já falei umas 10 vezes na vida. Primeiro porque tá sempre... Olha que mundo maravilhoso, que todo mundo está com uma câmera, isso já é um lado bom. Né? Mas todo mundo vai fazer uma foto incrível porque está com uma câmera e as coisas acontecem por si só. Você viu o documentário? Eu vou convidar vocês para jantarem aqui hoje comigo. E eu vou mostrar um filme para vocês. É isso, entendeu? A árvore vai cair no meio do bosque, esteja lá o lenhador ou alguém para ouvir o barulho, sempre vai sair um estrondo. E é isso que as imagens. As imagens, a boa fotografia existe sem a gente. Né? Por isso que fala capturar, eu detesto esse nome registro. Né? Registro de encanador, né? Ai, que belo registro. Já vamos abolir esse do dicionário. Que belo registro. Não, porque a gente está falando de fotografia... Eu comprei ali naquela loja. A gente está falando de fotografia descartável, mas a gente tem algumas observações, né? Lógico que a gente, quando fala de Márcio Scavone, fala de grandes retratistas, a gente está falando desses trabalhos, né? Sim. Que se transformam em livros, fotos icônicas, né? E que, de alguma maneira, quando alguém olha... ele meio que já sabe quem foi que fez, ou pelo menos imagina. E a gente tem as fotografias do dia a dia. Né? A gente está falando de pessoas que têm um celular hoje que tem. Não era a sua ex-sogra que enche o cartão do iPad, ela compra outro iPad. É legal, por instante, né, o iPad. Se ela está com dinheiro, acho perfeito. Não é a questão do dinheiro. Eu vou pegar isso aqui, eu vou colocar... Ela é uma vou descarregar. Uma senhora, tipo, né? Aí ela, não, mas as fotos estão aqui, eu quero ver as fotos aqui de novo. Não, mas a gente pode colocar em outro lugar. Você em um álbum, uma galeria. Aí acabou o iPad, o espaço... Ela quer ver ali, né? Ela quer ver ali, porque é ali que ela fez. É bonito isso. Aí ela comprou um novo iPad. Pra poder continuar fazendo mais coisas. Mas que é isso, assim, as pessoas vivem a fotografia hoje de um modo talvez descartável, no sentido assim, ela tira 52 fotos do mesmo momento e fica na galeria do celular. Aquela foto não sai de lá. Então, porque essas pessoas... Pronto. Como é que a gente vai fazer uma analogia disso, né? Porque eu imagino... Chegou um revólver, uma metralhadora, uma arma incrível, eles não são soldados, entendeu? É isso. É revólver na mão de criança. A tecnologia de fotografia, a câmera do celular, né? O arquivo é uma droga, mas a câmera é muito boa. Mas o arquivo, né, não é bom, né? Eu acho que é o que segura, então, que não deixa um fotógrafo achar que chegou lá com uma foto celular, é o arquivo, né? Voltando à discussão um pouquinho antes, porque assim, a gente está falando de diferenças até de trabalhos, né? Porque na época que meu pai, que eu nasci, que eu tinha meus aniversários, existiam profissionais como você fotografando, fazendo trabalhos incríveis. Sim. E meu pai tinha a câmera dele lá, uma Kodak, aquelas câmeras de filme de 12, 24 e fazia foto de família. São fotografias incríveis? Não. Na maioria das vezes é cabeça cortada, pessoa para fora do coisa, porque não era... O que ela enxergava era diferente do que saía na câmera, né? Que a gente já sabe o que acontecia com frequência. Mas existe o registro, né? Existe a imagem, o impresso, né? A fotografia lá, que é onde a gente pega a caixinha e folheia e sente aquela, lembra do momento. Sim. E que hoje, na verdade, que teoricamente seriam as fotos que estão no celular, mas a gente não volta naquele momento, porque passou aquela galeria, a gente só vê a foto que a gente fez ontem. Não, mas agora eles ficam te mandando, né? Um ano atrás, onde é que você estava, tal, isso aí. Não, mas isso se você postar, ou tiver essa lembrança, mas também não são todas que eles mostram. A gente não tem mais. Não é um pouco melancólica? Totalmente. Você acabou de falar isso, não, melancólica. A fotografia não é... É totalmente. É sobre o tempo, eu sou obcecado pelo tempo. É o tempo. É muito... É uma discussão filosófica muito grande, né? A fotografia melhora com o tempo. Sobre a importância. Uma imagem melhora com o tempo. Não, mas veja bem. Ela muda. Filosoficamente. Esse livro está amarelado, né? Porque é físico. Então, emprestou uma áurea para a fotografia antiga. Fica amarelada, fica com fungo. O slide, pá.
O que vai acontecer, se vai olhar a fotografia do seu filho digital, se você guardar o DNG, né? 30 anos, quando você abrir, ele vai estar idêntico. Isso vai mexer com a tua cabeça também. Isso, eu penso muito nisso, é esquisito. Porque a gente vê as fotos de São Paulo dos anos 50, é diferente, né? Em preto e branco, tem uma coisinha, isso aqui. O Google, o Street View, né? O Street View é uma máquina do tempo. Os nossos filhos vão ver a casa, que tem, né? Cada vez que você pode voltar no tempo. Uhum. Você já imaginou? Se eu pudesse ver a rua que eu brincava com meu amigo nos anos 50, com a full resolution. Malemar, você vai ter uma imagem Não é 10 uma por coisa 15. extraordinária? Não, mas é uma coisa extraordinária, né? Mas será que a gente está pronto para ter uma memória tão infinita? Mas Que acho que vai estar à finitude- disposição, né? Mas vai estar à disposição. Ó. Eu quero ver a Rua Pamplona em 1987. Quero perfeitamente. Sim. Não, mas acho que nós, como 97. humanos, não estamos preparados para ter uma memória infinita. Mas não sei, mas as crianças que estão nascendo, meus netos que estão Hoje nascendo na tem. era digital, elas não estão preocupadas com isso. Não nasceu com o telefone na mão, mano. Acabou. Não, nem pensa. Nem pensa que... Eu lembro, mas não faz muito tempo, alguém foi no meu estúdio que você conheceu, tinha aquelas fotos em branco e preto de retrato na parede, pá. A pessoa falou, jovem, você é cliente, não lembro. Nossa, essas fotografias parecem fotografias. E aí, deixa eu te perguntar, que aí eu quero uma opinião sua. É melhor uma fotografia tecnicamente bem feita, que consiga passar a mensagem, ou uma que não é tão perfeita tecnicamente, mas que consiga transmitir uma emoção? A segunda, claro. Claro, a segunda. São as fotos do capa do dia D. Claro, é emoção, lógico. Tem nem que pensar. E aí, como é que o Márcio, como um retratista, já que a gente falou bastante dessa sua Sim. parte da vida, consegue, às vezes em poucos minutos, captar a verdade? E quando eu digo a verdade, nem sempre é aquela que o retratado gostaria de transmitir, mas que você consiga falar assim, cara, é essa sua imagem aqui, né? Porque muitas vezes você está na correria, tem um briefing, tem 52 pessoas atrás no staff ali, no backstage, olhando e cobrando, dando pitaco. Como é que um bom retratista consegue capturar a essência, a emoção, mesmo que tecnicamente não seja a fotografia perfeita? Experiência. Eu acho assim, eu tenho uma formação técnica muito sólida, mas muito sólida. Então eu pude esquecer a técnica cedo na minha carreira. Isso é um. Não estava mais preocupado com isso, estava, né, muito, muito afiado. Imagina. Eu brinco que, por exemplo, quando eu chegava numa situação, quando eu chego numa situação que você não sabe muito bem o que fazer, eu falo assim, mas peraí, tem um hominho aqui dentro que vai resolver. É instinto. Você fala, não é possível, vai. Aí você faz. Nossa, quantas vezes eu entrava no ambiente já para fazer um retrato, você já sabe de onde vem a luz, já sabe onde está a pessoa, você sabe tudo. É experiência, isso é experiência. Fotografar é que nem jogar tênis. Quanto mais você joga, melhor você fica, né? Essa coisa de ter um monte de gente em volta, isso foi muito comum mesmo, isso, você tem razão. Mas o fotógrafo está sempre sozinho, tá? Sempre vai ser sua culpa, tudo, né? E então, mesmo em ensaios de moda, que 300 pessoas antigamente, era, sei lá, tinha uma produtora, uma maquiadora, no máximo, não tinha nem alguém na revista às vezes. Depois virou uma bobagem, né? Um trabalho de 20 pessoas opinando, o fotógrafo é ao contrário, ele é um apertador de botão ali, não tem decisão nenhuma, com raríssimas exceções. Né, dele fazer um nome, na maioria das vezes ele está a serviço de uma outra visão, né, do editor, ou do dono da revista, ou do cliente. Aí tem os fotógrafos mais que impõem o ponto de vista, é esses que invariavelmente fazem um nome. São esses, né, que vão fazer a diferença, né. E durante a carreira você acabou fotografando pessoas importantes, né? A gente fala Pelé, Fernanda Montenegro. Em alguns casos aconteceu já de você ter que meio que lutar com a vaidade da pessoa, por assim... Não, alguns raros, mas quanto mais poderosa a pessoa, de verdade, mais fácil é. De novo, eu tive muito privilégio, por exemplo, eu fazia lá na Carta Capital a última página durante 7 anos, os retratos, né? E aí eu convencia lá o Minucarta, que eles tinham que vir no meu estúdio, às vezes não tinha jeito, eu ia, eles pagavam a passagem para o Rio, ia, sei lá. Eu era terrível. Eu tinha um espelho, né, de vegetal, assim, antes da era digital, né? Eu fotografava sempre com a Hassel, quadrado. A revista era 21, 28, né? Então eu tinha
xerox de um espelho do tamanho exato, eu punha o cromo no ampliador, eu desenhava o corte do 6x6 e mandava para a revista. Eles sabiam disso, eu mandava um cromo. Eu que escolhia. Não. Então eu fiquei mal acostumado, né? Era assim que eu fazia, porque foi o trato que eu fiz com eles. Quando ele foi abrir a revista, ele veio no estúdio, o André Carta, que era o dono da Vogue, que era sobrinho dele, trouxe o Mino no estúdio. Ele é um jornalista todo poderoso, você sabe o que eu estou falando, né? E ele me convidou para ter essa sessão de retratos que é chamar Imagem Capital. Eu falei, não, perfeitamente, eu acho legal, mas vamos ver se eu consigo fazer a maioria das coisas no estúdio, porque eu tenho um estúdio muito ocupado aqui, de publicidade, isso aqui, pá. E eu tenho 2 exigências, eu falei. Primeiro, eu quero que se chame de retrato, não foto dele, retrato por. E outra, a revista inteira, sempre que aparecer um fotógrafo, ele vai estar com o nome do mesmo tamanho que o jornalista. É verdade. E eles concordaram. Não se falava muito em retrato, começo dos anos 90, né? Quando eu voltei na Inglaterra, 94, sei lá, quando ele abriu a revista. Era carinha. Às vezes falava, tem que fazer uma carinha, fazer a foto de alguém, você acredita nisso? Fazer uma carinha. Os jornais falavam. Hoje é carão, né? Vamos fazer um carão. Era muito louco. Mas, voltando assim, a gente tá caminhando pro final do nosso bate-papo, que se deixar a gente acaba com os cartões de memória, com as baterias, mas a gente tem hoje muita gente entrando na fotografia, né? Ela se tornou, digamos, algo muito visível por conta das redes sociais, né? As pessoas começaram a entender a fotografia, o vídeo como um caminho e a demanda acaba trazendo muitos profissionais para o mercado. Sim. O que você daria de dica para quem está chegando nesse mercado, com a experiência que você tem, para quem está iniciando, né? Se o Márcio puder dar um conselho para todo mundo que está ouvindo, qual conselho seria? Fotografa para você e não para os outros, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. É a velha história, né? Então, você tem que fotografar para você, eu acho. E para quem está recomeçando? Não recomece. Porque a gente também vive um momento de muita gente recomeçando, né? Eu acho que se não der para... Mudou, né? As coisas mudaram. A pergunta, na verdade, a resposta é para mim, entendeu? Eu sei. Se não tiver jeito, volta, né? Pô, nunca saia. Você tem que se reinventar o tempo todo. A Floresta de Retratos é, de certa maneira, uma reinvenção minha profissional morando na montanha. Eu inventei uma encrenca de fazer um livro e 150 retratos sofisticados, né, que bastante sistema, de certa forma, que só eu pus a mão, porque não dá para mandar para alguém fazer isso. O leigo acha, você mandou para um birô, como assim? Não dá, né? Porque essa transparência é você que decide, a pose, cada pessoa é uma árvore. O festival também é uma reinvenção minha, uma coisa de manter um contato forte com a metrópole, né, mesmo estando aqui. Eu acho que todo mundo que é de São Paulo, né, tem uma coisa o paulistano que eu sou, de amor-ódio com São Paulo, né, porque São Paulo é uma cidade muito, muito dura, né, e já foi uma promessa. Eu acho que para a minha geração São Paulo foi uma promessa que não entregaram. Era uma cidade que podia ter sido muito legal, mas não foi o que entregaram, né? Você anda naquele centro de São Paulo, você quer chorar, né? Eu passo mal em São Paulo de ver tanta gente desesperada, juro, infeliz, e a diferença, o desvão social. Tá certo você só não olhar? Não está certo, né? Mas a distância, você não precisa... Eu não consigo virar o olho na rua para alguém que está ali desesperado, eu não consigo. Aqui você está aqui, né? É complicado, né? E as pessoas morando em São Paulo o tempo todo, elas vão ficando anestesiadas mesmo. Sabe, vem uma criança bater no teu carro com o vidro blindado, uma criança, a pessoa nem olha. Eu fico abismado, né? Que você pode baixar o vidro e brincar com essa criança, falar assim, olha, pega pelo menos uma bala aqui, tem R$1 aqui, isso aqui, o que você faz, tal. Acabou. Está desumana a cidade, né? É muito triste. Você vê uma mulher com uma criança, a pessoa se engana e fala assim, se ela pegou a criança emprestada para pedir esmola, isso é uma desculpa para ela não olhar, para ela não fazer nada, mas espera um pouco. Mas a criança, ela existe. São 2 seres humanos ali. Não é um golpe. Ela não tem nada na vida. Minha senhora, o meu senhor, você mora num prédio com túnel direto no shopping, sabe?
Então isso incomoda, né? Tem tudo isso, né? Mas o desumano trouxe, inclusive, para as imagens, né? Que são mais desumanas, né? Nossa. Eu acho que fuga, né? Tem essa fuga minha também, de tentar morar num mundo de imagens que é o labirinto do Borges, né? Sabe, que eu me sinta seguro. Que aqui eu conheço tudo, né? É uma loucura, né? Cada um tem uma loucura. E se o Márcio de agora pudesse dar um conselho para o Márcio de 20 anos? Essa é boa, né? Sem tirar, falar assim, não tenha filho agora com 20 anos, que tem muita coisa para aproveitar. Qual conselho ele daria? Eu tenho alguns assim, arrependimentos, lógico, mas não muitos. Eu acho que eu fui atrás de um sonho, você tem que ir atrás de um sonho, eu me realizei, eu me sinto muito realizado, eu me sinto ativo, eu sei que eu estou fazendo mais um livro ou outro. Eu acho que com 20 anos, ralei pra caramba, mas eu acho que faz parte, né? Talvez guardar um pouco mais de dinheiro. Não gastar tanto com equipamento. Não, eu acho que não, tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. Não. O conselho seria, faz o que você está querendo fazer. Segue o teu coração. Não tem outro. Não tem outro guia na nossa vida do que seguir o coração. Não tem. Eu acho que não tem. E uma mensagem para quem acompanhou essa nossa entrevista, nosso bate-papo, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Venha ao Festival Campos de Luz, em Campos do Jordão, em outubro. Estaremos juntos e divulgando todo o conteúdo. Vamos discutir a boa fotografia, boa imagem, né? A imagem, música, literatura, fotografia, metáfora. Tudo. Espero vocês. Muito bem, galera. Esse foi um episódio especial, né, com o Márcio. Quero mais uma vez agradecer a recepção pra gente. Imagina, é um prazer imenso. Estar aqui dentro da sua casa, ter vocês três aqui. A fotografia de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado, que eu sei que é um conteúdo denso, tem muita filosofia envolvida, mas ouvindo pessoas como o Márcio, como fotógrafos que abriram muitas portas, né, que fizeram a fotografia ser valorizada como arte, e é importante a gente conhecer, ouvir um pouquinho dessa bagagem, dessa história, desses conselhos, né? E que a gente possa trazer mais conteúdo como esse para vocês. Então, comentem, curtem, compartilhem, para que a gente possa cada vez mais trazer profissionais como o Márcio, fotógrafos como o Márcio, para a gente poder conversar sobre a fotografia de um modo diferente, um pouco mais artística, um pouco mais de coração e menos sobre vendas, certo? Então, até o próximo episódio. Abraço!